Uma delas, não sei dizer qual, a Leopoldina ou a Popota, uma era associada ao modelo e outra ao continente. Foi quando existiu esta fusão, eles estiveram ali vários anos sem saber o que é que faziam às mascotes. Pois, era quase uma disputa para ver quem é que ficava, não é? Era tipo aquelas, os duelos, não é? No The Voice que há essa coisa, não sei bem. Mas é tipo, depois da fase das cadeiras vão aos duelos, não é? Em que ficam tipo frente a frente e passa uma. Naquelas provas tipo Masterchefs da vida, não é? Que vão à fase de eliminação e estão ali e é 1v1. E então era a Popota e a Leopoldina. Eu achava que a Leopoldina estava associada aos brinquedos, não é? Que era do mundo encantado dos brinquedos, e eu achava que a É- é- Popota era assim mais generalista. Foi recolocada no setor dos brinquedos. Era mais Pois, ampla e foi despromovida. pois, epá, sim. A figura da Popota foi se transformando ao longo dos tempos, não é? Sim, sim. Aliás, havia uma piada muito gira, eu acho que era do Rui Unas, não quero mentir. Pá, é impressão minha ou a Popota está mais para o puta? Eu acho que era assim. Pá, eu acho que era o Rui Unas na altura que disse isto, Eu no acho que Maluco Beleza, ou numa coisa assim. o Dário Guerreiro acho que tem um beat sobre isto. Ah, é? Muito antigo, muito. Não sei Pá, se é ele tem na possível. net, onde ele fala desta disputa entre a Leopoldina e a Popota. Se a Pá, memória não me engraçadíssimo. falha. Ou seja, isto vem a propósito de quê? Nós estávamos aqui a falar que antigamente tudo tinha mascotes, não é? E hoje em dia deixou de haver mascotes. Vão a um Jumbo e não tem lá o Ricky e o Rock. Já não existe. Vais ao McDonald's, se não fosse pela história, sabia lá que era um palhaço, o Ronald McDonald, não é? E que já não existe isso. Porquê que isto já não existe, Roberto? Tu que és um estudioso Da mascote? da mascote também, mas Sobretudo da é- mascote. és um historiador Da da mascote. marca e da evolução da. A evolução do desprestígio em relação ao palhaço. Eu já falei com uma mulher que é Ok. palhaço e eu também já tinha essa percepção, mas ao falar com Mas esse é o ela. caso da McDonald's, não é? Porque havia outros que não eram um palhaço. Sim, É sim, que agora até já nem o urso está na porta da exato, Natura, estás a ver? mas eu parece-me que é qualquer coisa do mesmo género, é o mesmo fenómeno, Hum, é essas figuras que eu recordo, eu sou de um tempo em que era muito difícil encontrar uma criança que não gostasse de um palhaço, era difícil. E hoje é mais ou menos comum as crianças não gostarem de palhaços. Faz falta estatística também sobre isto, não é? sim. Preocupam-se com Mas outras eu coisas. acho que. A mascote tornou-se algo macabro, de alguma forma. Tornou-se tão estranho e daí talvez se explique até as várias cirurgias estéticas da popota. É tornar menos macabra a popota. Se Pois. imaginarmos, a popota inicialmente era basicamente um hipopótamo Uhum. rechonchudo e ela está-se a tornar cada vez mais humana. Parece-me que tem que ver com esta coisa do Se calhar grotesco. fez a transformação toda e agora é só uma pessoa e tu nem notas que é uma mascote, não é? Foi. Exatamente, exatamente. Mas olha, posso contrapor aí, porque eu Dá-lhe, acho dá-lhe, que, dá-lhe. por exemplo, pá, eu sou muito sportinguista, não é? Vou ao estádio já há muitos Grandes anos. Jubas, não é isso que vais dizer? Exatamente, ou seja, cada vez mais existe até esta componente aqui pá, do Jubas que vai e tira fotos com as crianças e as crianças Ok, ok, gostam. ok. Se calhar, E, sim. e eu acho que nem é só o Jubas, porque ainda há uns tempos, opá, houve uma coisa, olha, isto por acaso já foi há uns anos, agora há 3 anos, 4, não sei, que foi um romance que surgiu entre o Jubas e a mascote, pá, eu não quero mentir, mas acho que era a mascote do Borussia Dortmund. Foi numa altura em que o Sporting foi jogar contra eles na Liga dos Campeões, acho eu. Pá, e então foi lá e tiraram muitas fotos juntos e fizeram meio quase a gozar os admins das contas das redes sociais, então fizeram uma história de amor entre os dois. Achei engraçado até. E se tu fores ver, até a Liga agora tem uma mascote, pá, que parece o Jimmy Neutron, aquilo é uma coisa meio estranha, mas tu tens a mascote da Liga. Que é um cabeçudo, pronto, é assim um gajo que tem uma cabeça, parece o Guilherme Fonseca, estás a ver? Assim Ok, com, estás a com dizer uma que o Guilherme coisa. Fonseca é cabeçudo? É bué que absurdo, atenção, mas isto Acho, acho que não acho, estou aqui a acho- fazer nenhuma. Não estás a revelar nenhum segredo, é isso, Não não? estou a revelar Achas que nenhum há a segredo. possibilidade do Guilherme Fonseca não existir enquanto pessoa? Há outra pessoa dentro do suposto Guilherme Fonseca? De Há essa certeza. possibilidade, Eu não é? acho que sim. Se tu vires até proporcionalmente aquele corpo não funciona bem, não é? É um corpo baixinho, depois tem uma cabeça grande, pá, aquilo é. Ou isso, ou é. Atenção, ele tem ali muita coisa armazenada lá dentro, não é? É uma boa cabeça. Pode ser por aí. Ou isso, ou uma pessoa lá dentro que está num fato de Guilherme Fonseca há muitos anos. Aquela tatuagem que ele diz que é uma cena muito romântica no braço com a Rita da Nova, eu acho
que é só o número de série do fato, não é? Que ele comprou e era aquilo que passou lá no Sim. código de barras. Há um Afinal, não filme, há tiraram o um, preço. há um filme bué da manhoso do Eddie Murphy em que é mais ou menos. É um Eddie Murphy, mas depois descobre-se que há Eddie Murphys pequeninos dentro do grande Eddie Murphy. Acho que. Ah, que ele é presidente ou assim uma coisa, não Pá, é? não Ou sei não? dizer, mas Não, eu sei que é. eu lembro-me disso. Pode acontecer. Às tantas há um Guilherme Fonseca pequenino lá dentro. Com uma Também cabecinha mais pequena, pronto. assim, imagina uma data de mini seres dentro da cabeça de Guilherme. Aquilo é um T3, atenção, que aquilo ainda dá, é um duplex, dá para muito andar. Podemos chamar também, em vez de Guilherme Fonseca, Guilherme de Troia. Dentro do qual, em vez de haver soldados, há outros Guilhermes. Pois, é. A história do cavalo de Troia. De repente, dentro do cavalo de Troia, houvesse mais cavalos, não sei por que raio. É uma matriosca de cavalo estranha, não é? Yeah, yeah. Sim. Podia ser interessante, podia ser muito engraçado. Aliás, que já é uma forma, se tu for ver a maneira como é desenhado nos cartoons e assim os aliens, não é? Se tu reparares também é assim uma cabeçorra gigante. Eles têm sempre uma cabeçorra que nunca é. Pá, nunca é um tamanho normal, é assim em forma gota d'água, não é? Assim maior. E os CEOs das grandes empresas, seja o Musk, seja o Zuckerberg, todos eles têm cabeças atípicas. Se reparares, as cabeças Estou a tentar deles. pensar nos formatos, pá, de cabeças. Não é a cabeça de Alien? Não dirias? É pá, não. A E o cabeça do Zuckerberg Musk é não. falta de. Ele não tem emoção, não é? É aquele clássico. Estou a pensar do Zuckerberg antes de. Eu agora sou jovem, eu agora tenho cabelo não sei quê e agora sou de extrema-direita. Pareceu tudo de repente, o cabelo e o facto de não ser de É uma extrema-direita. crise de meia-idade aos 40, acho que está Pois, na, mas tá na idade disso. está na idade de ser de extrema-direita. Há aquela fase em que todos os velhos há um momento em que se lembram que graças destes gajos para a volta e para a vossa terra, não é? Fase em que Yeah, as yeah. pessoas ficam velhas e não pode ser só tipo. Não é? Deixaste de saber mexer com computadores, eu acho que há um racismo em ti que a certa altura que sobressai. Na cena dele foi mais rápido porque ele não tem aqueles patamares associados à crise de meia-idade. Comprar carros melhores, de repente troca de dinheiro por uma mulher mais nova. Se quisesse, tinha acesso a isso tudo. Só me falta ser de extrema-direita. Ah, ok, isso já está, já está. Pronto, ele já completou a vida, não sei. Para ele é capaz de ser mais fácil essa parte. Eu, por acaso, não estou a par da vida amorosa de Mark Zuckerberg. Ele ainda tem a mesma mulher. Eu não sei dizer, Ele no filme fica com uma chinesa, ou não? Ele tem ali uma asiática que ele conhece lá em Sim, Harvard ou no MIT. Eu já não vejo o filme há eu, muitos anos. eu acho que ele se casou com uma mulher asiática. Não Que era sei se até. A atriz não é a Brenda Song, ou estou a fazer confusão? não sei dizer. Pá, tinha quase certeza que ele namorava com uma chinesa, mas posso estar a fazer confusão e pronto. Desculpem-me quem está aí a acompanhar. Quando digo chinesa, lá está, aqui o racismo é meu porque é uma asiática, porque eu até acho que é americana. Mas pronto, é assim de ascendência Tu, asiática. quer-me parecer que tu em pequeno também foste chamado chinês, não foste? Oh, Teus olhinhos mais por causa dos olhos, amendoados. ok. Podia ser por outra coisa. Não, está bem, epá, podias ter ouvido histórias, eu agora já estava aqui a ficar. Quem é que falou contigo? Fazia frio, oh, Roberto, está bem? Fazia frio. E às vezes uma pessoa também, olha, Mas ninguém ainda I'm a desmentiu isso. grower, not a shower, e está tudo. É engraçado, estamos neste momento em que estamos a combater contra todos os preconceitos, mas ainda não surgiu uma voz. Ah, a respeito dos pénis, vocês estavam enganados. Mas a defender, a defender. Podia haver um engano. Alguém viu em séculos passados o pénis dos chineses e partiu do princípio que aquele é o pénis modelo. Ah, sim. Não houve um desmentido. Há mesmo estatísticas penianas, ou seja, que isto não é uma coisa que houve um dia uma que se chateou e disse: Olha, estás a ver ali o pênis daqueles olhos pequenitos, pronto, olha, é muito pequenino. Pronto, e depois estás a ver aquele senhor escurinho, olha, esse tem um. Estou aqui, estou a usar fraldas há 2 meses. Pronto, estás a ver? Eu acho que não foi alguém, não foi de boca a boca que isto surgiu. Acho que há mesmo estudos que mostram, e até. Isto, oh Roberto, eu não te quero estar aqui a mentir, mas eu agora não sei se é. Eu acho que são os Só te fica nativos mal. americanos. Só te fica mal. Pensei que eras um grande estatístico peniano. Já fui, sabes? Mas isto a vida leva-nos por caminhos. Eu não te quero mentir, mas eu acho que era que havia aqui um contraditório a dizer que, olha, afinal não são os indivíduos africanos que são os portadores de maior pênis, mas eu acho que era tipo nativo americano, era assim uma coisa qualquer que tinham esses sim o maior pênis. Mas asiáticos estavam lá em baixo, sim. Se estiver relacionado de alguma coisa com o tamanho dos olhos, opá, aí sim posso também posso entrar nessa estatística, puxar aqui o nosso povo português para baixo, Há nestas. várias relações no senso comum. A mão, quanto mão, maior o pênis, quanto maior o. Já ouvi pelo menos três. É a relação do nariz com o pênis, a relação da mão com o pênis e a relação do pé com o pênis. Mas ainda não ouvi nenhuma versão
do tamanho dos olhos em relação ao pénis. Pois pá, eu se for nariz estou feito, se for pés estou tranquilo até, que Ok? sou pesudo. Ok? Se for mãos, pá, nem sei. Eu tenho a palma da mão larga, mas os dedos não são muito compridos. O que é que É conta-se? tipo, a minha palma, Ok? este, Boa este, palma. vá, Boa este palma. quadrado de carne que uma pessoa Sim. tem, onde estão Sim. ligados os dedos, não é? Eu tenho uma palma bastante grande, mas depois os dedos em si não são particularmente compridos. É assim uma mão meio estranha. E o meu pé é igual. Opá, eu calço 46 e tenho um pé que é muito largo, é assim, tipo sapudo, mas depois há aquelas pessoas que têm os dedos muito compridos, estás a ver assim? Pá, eu tenho uma amiga, não estás bem a ver, parece uma cacaranha. São aqueles dedos fininhos, compridos, pá, que é uma coisa. Eu não, eu tenho dedos muito pequeninos nos pés, mas depois tenho assim um pé até largo, pá, que até é estranho. Qual é a relação entre esse tipo de mão e o tamanho de pénis? Não sei, não faltam estudos para. Opa, pois isto é. A ciência também só investe nas coisas que não interessam, não é? Tantos anos inteligência artificial e coisas, mas resolver as coisas que realmente interessam está quieto, Roberto, não é? Pronto, é nestas. Descobri num livro chamado uh, Não Sou Robô, salvo erro. É um livro que saiu há pouco, foi traduzido há pouco tempo. O livro é interessante a vários níveis, mas há uma parte onde o autor cita um cientista argentino, e ele fala de uma coisa que eu não me recordo disto ter sido abordado sequer pela rama em nada que eu tenha passado. Eu acho que daqui a 300 milhões de anos, um dia na Terra vai ter 25 horas. Eu sei que Então, isto não te preocupa diretamente porque até lá tens planos. Foi o princípio para para já isto dá quase uma premissa de stand-up. com uma hora a mais, 1 hora a mais. Daqui a 300 milhões de anos, se certo? o ser humano ainda existir, vamos ter 1 hora a mais. Os Ok. dias vão ter 25 horas. Não quer dizer que há 300 milhões de anos tivemos 23, ou isto não é uma relação direta? Não é. Aquilo que nós podemos dizer é que quando apareceu a vida, há não sei Certo? quantos milhões, o dia na Terra tinha 9 horas. Já tens um beat stand-up. E Só agora, estas duas pois informações é, as horas tens. são passadas a Yeah, trabalhar, depois ainda sim, vou para casa ver os e-mails. Ah, pois. exatamente. O que é que tu Ó fazias Roberto, quando. meia horinha para dormir e 15 minutos para ir à casa de banho. E aquelas pessoas, se eu não dormir 8 horas ou 9 horas, nem contem comigo. Pessoas que passavam a vida a dormir. É que no fundo é a vida de alguns seres vivos, não é? Que dormem tipo os koalas, que dormem tipo 20 horas ou uma coisa Sim, assim. sim, as preguiças dormem, algumas chegam a dormir 23 horas, uma coisa assim. Isto, então nós seríamos as preguiças do início da vida. Aliás, eu acho que todos os seres vivos seriam quase preguiças, não é? Vais acordar para quê? Se isto daqui a bocado, para quê, não é? Não. Acaba, não é? Já Para está. quê? Para quê? Nós nascíamos já com depressão. Mas é o contrário, porque nós agora é que se diz que vivemos a vida a correr, não é? Que é coisa do instantâneo, da gratificação instantânea, que as pessoas já não conseguem, por exemplo, ver um filme longo. Sim, Mas sim. imagina a malta do início da vida, só tenho 9 horas, agora vou estar a perder 3 horas e meia a ver o Ben-Hur. Opa, está tudo louco, não é? Eu vejo. Ou ler livros. Ninguém ia ler Não, o Guerra e ninguém. Paz, iam as Claro. edições da Europa América daqueles livros amarelos e pretos com o resumo e ficava. Não me recordo disto ter sido abordado em nada do que eu tive uma disciplina de astronomia e astrofísica e não me Que curso é recordo. que tu tiraste, Roberto? Que eu nunca sei, porque tu mandas-lhe ali. Tu és o senhor referências. Sou referências, sou Eu um venho, código de eu venho, barras, sou um código de barras. eu venho aqui e de repente ele está-me a mandar, opá, porque o Deus do não sei quantos que editou o livro já em conjunto, e havia um senhor que até era tradutor, que era o segundo autor ali do não sei quantos, que curiosamente até era do Bangladesh, mas depois mudou-se para o Paquistão e ficou por lá até conhecer a nova. Pronto, mandas-me estas assim. E eu não faço a mínima ideia. Tu agora vens a dizer que tiveste cadeiras de astrofísica ou Tive, de astronomia. tenho um curso de física. Então, mas espera, astronomia e astrofísica são coisas diferentes. Física, mesmo física. Não, mas a cadeira que eu estava. Astronomia e astrofísica. Astronomia e astrofísica, ok. Olha, e tu és time que Plutão. É que não se fala muito nisso, não é? Mas Já não o se fala. Plutão foi. Foi Pois. despromovido, foi despromovido. É daquelas que foi abafado desde que saíram Yeah. as coisas do Epstein e nunca mais. Ninguém mais, Nunca mais se ninguém ouviu quer, falar. já ninguém quer Pois. saber do Ninguém gajo, quer né? saber, não é porque não convém, ó Roberto. Não convém. Deve haver certamente uma teoria da conspiração que diz: não, há ali qualquer coisa em Plutão bué esquisita. Certeza que há. Então, e agora o Trump, quando for eleito a terceira vez, vai revelar os fecheiros que dizem o que é que aconteceu realmente Bom, mas se ele a for eleito a Plutão. terceira vez, isto é uma ditadura. Só tem 2 mandatos também. Oh, lá estás tu, ó Lá Roberto. estás tu, ok. Uma ditadura agora. O que é uma ditadura agora também? Então o homem não pode, ele Então gosta agora o homem daquilo, não as pode pessoas gostam continuar, dele, não não é? devia. Então agora Oh, não pode. também já não se pode fazer nada tu também. Agora o rapaz quer continuar, as pessoas querem que ele continue, ele não pode. Oh, Quer-me parecer que vai acontecer aquilo que aconteceu com o Putin. Até ele ter um ato tão claro,
Porque a Rússia, até há pouco tempo, quando se pensava na Rússia, a Rússia é o quê? É uma democracia ou uma ditadura? E toda a gente estava inclinada, não, é uma democracia, é uma democracia. Foi preciso o Putin começar a ser mais claro naquilo que queria fazer. Ah, ok, agora se calhar a democracia é um bocadinho arriscado. O Trump, eu acho que ele está a uma decisão mesmo. Claro que ele tem um arsenal de disparates, ele é imparável. Vai haver um momento em que ele vai fazer uma coisa tão estranha, no pior dos sentidos, fica difícil dizer que os Estados Unidos é uma democracia. Sei, eu primeiro tu vês-me com esta geopolítica que eu fico logo aqui que não sei se diga algum disparate, mas é tipo, epá, eu acho que isto é, juntou-se aqui a fome à vontade de comer, não é? Tu tens um gajo da televisão que está habituado ao showbiz e às coisas, então a primeira coisa que ele diz depois daquela zaragata com o Zelensky é isto vai dar boa televisão, não é? O gajo é um gajo da televisão, mais do que é um entertainer puro e duro. Pá, e tu vês um fenómeno igual cá, não é? Tu tens um gajo como o André Ventura que vem da escola da televisão, não é? Em que era aqueles programas em que, pá, pode haver 50 câmaras a defender que era penalti. O gajo vai lá provar por A mais B porque é que não é. E tu vês nos debates, é que quando alguém tenta começar a falar de alguma coisa, ele corta a palavra na altura certa. Pá, é um entertainer. Consegue ir buscar aqui muita gente, pá, que está deseducada, que está descontente, conseguem pegar em pequenas coisas e as pessoas vão atrás dele. Agora, eu acho que isso também vai ter no caso do Trump, e lá está, futurologia e ciência geopolítica, que te confesso que não são os meus fortes. Eu há muita coisa, Roberto, que te digo e que te digo bem, mas esta aqui não é. Mas no sentido que, pá, quando A eles nível começarem a estatística perceber. da pilinha, conto Opá, contigo, não é? é isso, é isso. Tudo que seja assim, que eu também sou das ciências, é destas. Mas, mas o que eu estava a dizer é no sentido de, pá, ele promete que vai baixar não sei quantas coisas, vai fazer os impostos, vai tal, pá, o gajo mete-se com tarifas e de repente só o preço de tudo, a malta começa, espera lá que este gajo afinal não vai ser assim tão coisa. Só há um certo número de vezes que tu consegues defender algumas coisas que são injustificáveis, não é? O povo americano não é o povo mais educado. E volto a dizer, a prioridade da maior parte dos Estados Unidos é um país muito grande, não é? Tens lá muita parvónia pelo meio que, coitaditos, os gajos saberem ler é uma sorte, se sabem. E interessa-lhes pouca coisa de que se o gajo é bom, se é mau, se está preocupado com isto ou com aquilo. É malta que passa fome, está com problemas económicos, porque de facto há problemas económicos, não é? Procuram-se agarrar a um gajo que chega lá e diz: Olha, eu sou multimilionário. E aqui vou-vos fazer, pá, vocês vão perceber multimilionário, ou seja, é bilionário. E vocês aqui, pá, vão ter um bocado. Eu monto isto com uma coisa, corrupção. Pá, eu agarro, olha, estes políticos todos estão a receber 50 vezes aquilo que vocês recebem num ano. Pronto, então, mas nós limpamos isso e vocês vão receber dinheiro. Epá, e uma pessoa fica, olha, então bora. Nós vemos este fenómeno também noutras coisas. Tens os números e os Windows da vida, não é? Que têm sempre aquela lifestyle e aqueles vídeos e não sei o quê. E depois estou a dar aqueles cursos como é que aquilo se chamava? Nem De era Bitcoin. Bitcoin. Era trading, mas não era Bitcoin em si, porque aquilo não era sobre o Web3, nem, nem comprares fundos e ações, e era uma literacia financeira à modo youtuber, estás a ver? Estavam a aparecer coisas dessas, uns atrás dos outros. Mas que essa malta também acabava por fazer muito dinheiro com isso, não é? E tens uma data de putos que, opá, esta coisa do dinheiro fácil, aquilo que nós estávamos a dizer dos consumos imediatos, não é? Que hoje em dia a malta não tem tempo para ver um filme longo e que vai para os. Pá, isto também é um bocado na. Pá, tu agora vais estar anos e anos a trabalhar. Já a geração dos nossos pais já não comeu muito bem essa brincadeira. Se calhar dos nossos avós, pá, uns gajos trabalham 10 ou 12 horas numa fábrica, tipo, todos partidos, para depois terem um salário miserável. Pá, já ninguém está bem para isso. E tu olhas e o teu feed de Instagram, o teu feed de Twitter, o que quer que seja, pá, é só gajos mais novos que tu, não são particularmente brilhantes, pá, porque são calhaus autênticos e que têm um discurso de, bro, para que é que tu estás a fazer isto? Para que é que tu estás a seguir o que a escola te diz que tu vais aprender? Pá, temos aqui um caminho rápido e fácil e tu de repente tens sucesso de um dia para o outro. Olha para o meu lifestyle. Estou a conduzir um R8, que era a famosa frase do Windows. Estou a conduzir aqui um R8 e anda como estas gajas que nem saem à noite se eu não disser que elas estão bem vestidas. Estás a perceber? Pá, e para os putos impressionáveis é de repente, está aqui um gajo mesmo, bro, este gajo tem bué da guito, bué da gajas, toda aquela conversa da misoginia, tu começas a ver agora, Sim, acaba por vir também destes Andrew Tates da vida. essas figuras a mim nunca me apanharam desprevenido há muitos anos que eu Mas tu és recordo. um homem atento, Roberto, andas sempre à caça de ver se os apanhas. O Window e o Numeiro, antes de se tornarem aquilo que se tornaram, fazendo trajetória, o que é que eles são? Animais altamente adaptáveis. Como eles não têm coluna vertebral, é para dar cursos de machismo tóxico?
bora. Não tem nenhum impedimento moral. Já se viu. E é muito engraçado. Coincidiu exatamente com a explosão do Chega. Quando o Chega era algo vestigial, tu notavas que havia certas coisas que chegavam aqui à garganta e voltavam para baixo. Mas assim que houve ali um certo número de deputados, começou tudo a sair. E agora está naquela fase, além de sair, vamos monetizar a toxicidade. É o lado lindo do capitalismo. Tudo pode virar um negócio. Até o ato de seres o maior labrego possível, tudo se transforma num workshop, tudo se transforma em algo. Para mim é fascinante. Dá vontade de dizer: tu se queres ser machista, é preciso que os outros digam como é. A mesma coisa que alguém que quer ser fascista e não consegue. Não me sinto confiante para ser fascista nem nazi. Vou ter que tirar um curso. Queres ser extremista? Seu, mas deixa-te de merdas. Não é? É isso, Roberto, é isso mesmo. É uma terra em que temos que ser todos doutores agora, tem que ir toda a gente para a faculdade. Não é um gajo que quer ser. Quer ser. Agora Epá, estás a isto no meu tirar um tempo curso. deitava-se o livro de instruções fora e um gajo descobria. Hoje em dia vamos Agora ver tutoriais no YouTube. está um gajo a ver tutoriais. Eu quero ser misógino. Como é que eu posso ser nazi em pleno 2025? E está a seguir um grande tutorial pago. Epá, ainda não me sinto confiante. Ainda não Epá, me é que o sinto último confiante. livro também tens que ver. O último livro era do final dos anos 30. Eu acho que Yeah, aquilo yeah, até yeah. lá Não, já houve muita coisa. Olha, é tipo aquele, sabes, o livro do Pai Rico, Pai Pobre, que tem a Sim, edição exatamente, de exatamente. 27 anos ou 30 anos, Epá, que é com as coisas atualizadas hoje em dia. por Agora acaso, imagina que saiu o Mein Kampf, mas versão atualizada também. certamente, eu não me espanta nada que já haja uma versão atualizada, mais mastigável. Por acaso acho que não li o livro do. Como é que é? Pai Rico. Como é que é? Pai Rico, Pai Pobre, Eu do acho. Robert Kawasaki. Agora só me sai Kawasaki, mas não é. Mas tem Não é, assim um é nome uma também moto. É japonês. uma moto qualquer, não é? É o Kawasaki, é com Hum, capa e tem assim uns e W's. e isto para dizer o quê? Eu acho que esse livro, este o que eu vou dizer, porque li e sei, sei a importância que ele teve, que é o livro O Segredo. A quantidade de pessoas que vai buscar algo que lá está, às vezes sem saber, o universo comunica contigo, tu tens de manifestar aquilo Mas isso é para. inícios de 2000, não é? Eu acho que a exa- minha mãe leu esse livro. Eu lembro-me de Exatamente. ver esse livro lá por Fi- casa. Eu descobri que a minha mãe tinha lido esse livro. Final da década de 90, início de 2000. É, também, pois, Eu opá, acho que foi um dos livros que mudou a cabeça de. Aquilo que nós vemos em formato mais mastigado das influências dizer, uhum. vem daí. E elas já nem sabem onde é que vem, mas vem daí. Ainda há pouco estava a ouvir uma pessoa, é preciso manifestar para que o universo me ouça, para depois me devolver aquilo que eu quero, porque sim, o universo está mesmo preocupado com aquilo que tu dizes ou deixas de dizer. Está um extraterrestre lá longe a receber sinais. Olha, 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 a Mariana quer isto. E às tantas os extraterrestres vêm à Terra só para cumprir os desejos da Mariana e de outras Marianas e... Se a Mariana quer, a Mariana tem. É Claro, mesmo claro. assim. O universo tem de servir a Mariana. Atenção, isto é um bocado o princípio da fé, não é? Pronto, e agora lá está, entramos noutros temas aqui, que é saímos da geopolítica, entramos aqui na teologia, oh, Roberto, só tu. Mas a fé é um bocado isto, só que na altura as pessoas não eram o universo que falava connosco, mas eram uma figura maior que nós lá em cima, não é? Hum. Que, em que as pessoas depositavam as suas esperanças e faziam as coisas e Mas não pediam achas que o aqui não. universo é uma versão assim mais tonta? Qualquer religião que possas imaginar. Sei. Acreditar no universo é uma versão expandida do horóscopo. É acreditar que uma certa conjugação de astros conduz a tua vida para um lado, positivamente ou negativamente. É uma espécie de horóscopo expandido. Pá, agora foste ali mesmo, que eu tenho aqui um nervo atrás que ficou até tilintar. Mas, de certa maneira, nós fazemos parte, não é? Da conjugação de astros e do Big Bang. Como é que é aquela tatuagem que é muito comum? Geralmente as meninas do ginásio têm tatuado no pulso com o símbolo do Eu infinito. não olho para meninas de É, ginásio. não olhas tu, ó, Roberto, já Não não podes fazes tu entrar outra em coisa. três. Não fazes tu Já outra não podes coisa. entrar em três ginásios da zona sul do país, que toda a gente sabe, que isso Pronto, até passa na já me justiça. apanharam. Já, eu estou a engordar por causa disso, Não, porque estou, já sou sei o que banido do é. ginásio. Que é assim, há uma tatuagem muito, pá, que é daquelas clichês muito engraçadas, que é assim um símbolo do infinito que Sim, diz sim. We are all Stardust. Ok, ok, Não sim. sabes esta? Esta aqui é um Sim, clássico, que é sim, somos todos pó de estrela. sim, Que sim, é que sim. somos todos parte do universo. E atenção, e somos, não é? E somos, de facto. Agora, qual é que é a importância que o universo tem para nós e nós para o universo? Não sei se será na mesma proporção, mas sabes que eu gosto destas coisas. Eu até acho bonito. Atenção, eu estou a dizer isto, eu não sou uma pessoa particularmente religiosa, mas opá, eu acho bonito esta questão tipo, de acreditares em algo mais. É um bocado, olha, ainda há bocado eu disse que eu era de Sporting, não é?
Pá, aquela coisa, eu vou para um estádio vibrar, adorar, fico genuinamente chateado quando falham, fico genuinamente contente quando ganham. Qual é que foi o meu envolvimento ali, para além de gritar, força, chuta, nós acreditamos em vocês. Pá, é pouco mais que isto, não é? O meu envolvimento é pouquinho, mas há ali uma certa, quase uma desresponsabilização, não é? Que ajuda, de certa maneira, não é? Aquilo não está minimamente nas minhas mãos, eu tenho zero envolvimento ali, pá, torro boa nota todos os anos para ter o meu lugar e para ter o cartão de sócio e não sei o quê, e no final de contas é meio que uma desresponsabilização. Eu acho que o que as pessoas também fazem muitas vezes é isto, é tipo, pá, olha, Deus queria, Sim, sim, não sim. é? Tipo, pá, olha, isto era. A vida às vezes é uma merda, não é? Olha, tinha uma filha pequenina, coitada, teve. Pá, teve aqui um caso oncológico gravíssimo, foi de certa maneira mais cedo embora do que devia ter ido. E como é que tu consegues, tipo, fazer espaços contigo próprio ou continuares a vida, não é? Sem associares a uma causa externa. Percebo Acho que há aqui isso, um sim. fator que é meio. Nós, do século XXI, achamos que estamos num ponto, no cume da evolução, mas se descascarmos o verniz, somos em quase tudo parecidos aos primeiros homens. Nós temos horror ao vazio, pois preenchemos o vazio, seja com Deus, variação de Deus, ou com acreditar que o universo guia a nossa vida por um lado ou para o outro. Quando algo nos transcende, sobretudo os ocidentais, uma diferença entre os orientais e os ocidentais, porque os ocidentais tentam achar sentido mesmo onde o sentido não existe, e os orientais conseguem conviver com a ausência de sentido. Uma grande divisão. Eu percebo isso, mas na questão do universo há aqui uma coisa mais rasteira que revela aqui a nossa fragilidade mental. Não é tanto se acreditam ou não acreditam, que é uma componente. É a questão do prestígio de uma coisa ou de outra. Porque é que a maioria não diz, pessoas deste género, não estou a pensar nas pessoas que desde do berço que acreditam no horóscopo. A primeira frase é eu acredito no horóscopo. As pessoas que, em não dizendo eu acredito no horóscopo, dizem eu acredito que há uma força no universo. Isto tem que ver com o prestígio. O horóscopo perdeu o prestígio para pessoas ditas mais racionais e o universo ocupou esse lugar. Mas se é uma coisa só de prestígio, então até o sistema de crenças está tabulado consoante os níveis, as subidas e as descidas da cotação, das marcas. E isto aqui já revela outra fragilidade do ser humano. Mesmo as tuas crenças tornaram-se uma bolsa de valores. Mesmo na tua crença que devia ser algo, que parece-me, assim pensando à pressa, que devia estar imune ao ridículo, mesmo naquilo que tu sentes mais falta, tu estás uma força que domina que é estou ou não estou a ser ridículo. Isto exibe outra fragilidade. Se tu na tua crença estou ou não estou a ser ridículo, tu ainda não conseguiste ir ao fundo da tua relação, seja com aquilo que te rodeia, seja com o universo, seja com Deus, com a ausência de Deus, porque tu estás mais preocupado em ti próprio. Não saíste da esfera do eu. Isto é facilmente desmontável quando o ridículo importa mais neste sistema de forças de crença, fé e etc. Então ainda não chegaste fundo o suficiente. Não me parece que este sistema de forças possa ser regido por isto é ridículo ou não é ridículo. É cool ou não é cool. Não foste fundo o suficiente. Quer-me parecer que isto é imune. É essa análise de isto é ridículo, é cool, é... Isto não é uma marca. Quando chegas a um sítio de crença extrema, em que te acontece qualquer coisa, onde há uma dúvida que te assombra, mas tu continuas preocupado na cotação, isto é uma marca fixe ou não é uma marca fixe? Ainda não foste fundo o suficiente. Ainda não foste fundo o suficiente. Parece-me. Não, não, atenção, eu não disse nada de propósito. Eu senti aí uma fúria nos teus olhos. Eu não sei, pá, as pessoas lá em casa não nos estão a ver, mas o Roberto está de óculos e os Eu sou óculos furioso. embaciaram. Os óculos embaciaram. Tal era a chama que lhe saía dos olhos. Que aquilo estava. Não sou só essas pessoas que são um pouco profundas, eu também sinto que tenho pouca profundidade para debater este tópico com a seriedade que ele merecia. Não, estou a brincar contigo, oh, Roberto. Estamos aqui numa de brincadeira, calma. Sim, Não galhofas, é só não fiques galhofas. É chateado comigo. Não, mas opá, eu percebo o que tu estás a dizer, sim. Acho que eventualmente se vamos encontrar, e isto também é de gerações, pá. O que é que tu achas que vai ser este universo da geração daqui a 20 ou 30 anos? Tens uma ideia? Não te consigo dizer. Oh, também, oh, Roberto, eu aqui à espera de respostas e tu trazes mais perguntas. Voltando atrás, eu acho que esta ideia de ver tudo como marcas, quase uma espécie de patologia no pensamento, que também já chegou aos humoristas. Ainda esta semana ouvi um humorista do norte-americano a cair na mesma armadilha. Nós estamos num ponto, o mundo tornou-se tão complexo que diante de um problema ninguém peça soluções ao humorista. Pá. Para o humorista dar uma solução é porque o mundo também já desistiu. Mas supondo que ele está em posição de dar uma solução para um problema, Certo. a solução que o humorista dá ou outras pessoas dão, não necessita ser um humorista, é sempre um rebranding.
há uma palavra, ou uma ideia, ou um fenómeno que causa urticária a um ou um grupo de pessoas, vamos mudar isto de nome. Dá-me um exemplo. Por exemplo, o Salvador Martinha tem. Em muitos dos problemas, a solução que ele Hum, oferece é o rebranding. É o Salvador Martinha, mas também é os Estados Unidos. Qualquer problema, a primeira solução que aparece é sempre mudar, como se mudasse a moldura conceptual. Vamos mudar a moldura conceptual, mas tu só ok. mudaste a moldura. O problema continua lá. Revela várias fragilidades. É, tu não queres sequer. Ou o humorista está à parte porque o humorista não tem nada que intervir no mundo. Faça as brincadeiras dele, podem ser mais Uhum. sérias ou não faça. O problema está nas outras pessoas que adoptam este estilo de relação com o mundo. Não queres mudar nada, tu só queres mudar. Queres fazer só um joguinho? Preocupa-me é pessoas com cargos ditos mais sérios a fazer este joguinho. Diante de um problema, só mudas o nome do problema. Vamos voltar aqui à parte do Salvador Martinha, que é a parte que eu se calhar percebo melhor aqui do meio disto tudo. Ou seja, tu dizes que ele pega num tema e dá-lhe tipo, faz aquele humor de comparação, é isso? Mete outro nome? Pai, não te consigo dizer. Eu sei que já falei aqui duas vezes, salvo eu, foi com o Eduardo Monteiro e a segunda conversa com o Bruno Rolo. Assim, de repente, no meio destas 200 e tal conversas, consegui. É um tico do Salvador Martinha. Há um problema qualquer na sociedade. A Ok. forma dele olhar para o problema é olhar para o nome. É como se o problema fosse uma marca. E ele acha que, ao modificar o nome do problema para outra coisa mais cool, Aham. altera a realidade. Mas não, isso é uma manobra de diversão. Isto é o que os Estados Unidos se tornaram maestros a fazer isto. Porque depois o que acontece é mudas o nome do fenómeno e quando dás conta olhas para trás, o número sem abrigo aumentou exponencialmente. Um fenómeno mesmo de fundo. Certo, certo, certo. Mas a parte que estou a perder aqui é porque, tipo, imagina, o Salvador Martinha é um comediante, não é? Ou seja, a ideia dele é gozar com essa situação. E pegando outro exemplo, eu não estou a conseguir ver o exemplo que estás a dar no Salvador, mas, por exemplo, o Manuel Cardoso agora fez uma rábula muito engraçada na rádio, não sei se tu viste que aquilo até ficou viral, que era por causa da Guiana brasileira. Estás a par desse? Nem sei o que é, para te dizer a verdade, não Então, sei. pronto, eu faço aqui Contextualiza. uma contextualização. Há um meme que agora está acho que nas redes sociais, no Reddit, muito no Twitter, que é, como há tantos brasileiros em Portugal, que eles dizem que os brasileiros dizem que Portugal é como se fosse um estado do Brasil e chamam-lhe a Guiana brasileira. Ok, ok, Pronto. ok. Então, eu acho que eu acho que tem muita graça o conceito da coisa. E o Manuel Cardoso fez não sei como é que se chama, não é Rábula que se chama? Não sei, é daquelas coisas, dos programas da rádio da manhã, pronto, em que ele vai lá falar, como a Michórdia de Temáticas. Vês, caíste na Então, armadilha. Tu não isto disseste tem um nome. Rábula, não disseste Rábula porque Rábula foi um nome que ia em desprestígio. Foi um nome que ia em desprestígio. Antes em Portugal, por Não, exemplo. não, é porque isto ou seja, tu não chamas Rábula à Michórdia de Até- Temáticas, ou chamas? Não, Epá, mas não há sei um dizer, nome, não sei há um dizer. nome, um técnico qualquer, não é? É tipo, Não sei, também não se interessa, não calhar é? é Rábula, não sei, é tipo a parte do segmento vá, do programa da manhã. Pronto, pronto, é a Rábula. É a Rábula. Vamos assumir a A Rábula, Rábula. pá, não, sem medo de mostrar a Rábula aqui às pessoas. É isso mesmo. E o que é que ele fez? Vá, pegando aqui no exercício, ele disse assim: epá, está tudo bem, como Portugal já tem muita influência do Brasil, faz sentido isto se o Brasil for também um Estado dos Estados Unidos, face à influência que eles têm. Então ele começou ali a brincar um bocadinho com os nomes que o Brasil poderia ter em relação aos estados dos Estados Unidos, que era tipo Fun Kentucky, Capiva Arizona, opá, tinha assim uns nomes É fixe. fantásticos. E aquilo, pá, atravessou o oceano, foi para o outro lado e chegou a um programa de rádio até também relativamente popular no Brasil. E pronto, e isto para dizer o quê? Voltando aqui, situando, Roberto, que eu também começo a navegar e depois para me encontrar é o Navega à encontro. vontade, nós somos, É, não, eu somos sei, mas rendentes para. navegadores. Ah pá, pois é tipo, ainda tenho aqui Uma os olhos costela, a tem arder uma do costela sal. aqui. Sim. Ainda tenho um Eh, bocado de escorbuto. aliás, eu tenho que comer laranjas todos os dias, senão começam-me a cair os dentes, que fica aqui já com uma gengivite que é uma coisa feia. Estava-te a dizer isto porquê? Por causa dos nomes, que é uma mudança de nomes. Eu acho que esta coisa de tu mudares os nomes, eu acho isto um fenómeno muito engraçado, pá. Atenção, o meu humor, não sei se tu já me viste atuar muitas vezes, se poucas, não tenho um humor particularmente complexo. Se calhar não me Estas expliquei pequenas bem, até porque eu não te brincadeiras. vou conseguir explicar bem, porque eu já não sei o que é que eu me referia quando estava a falar nisto. Tinha que ir Ah, voltar a... ok. Se bem me recordo, vários ar livres em que saiu do registro cómico, estava a falar a sério e por sistema há um problema. Como é que se ataca um problema? É sempre mudar de nome. Sempre mudar de nome. Lembro-me do Salvador Martinha, mas causou-me algum impacto porque eu já estava a ver aquilo em vários sítios. Ou seja,
em Ok. publicidade, em agências de publicidade, em política, Eu tenho isso apontado, eu já não sei qual é a nova expressão para os políticos designarem pobres. Há uma expressão mais ou menos recente. Ah, já estou a perceber, ok. Dão-lhe assim uma espécie de um eufemismo Sim, para as sim. coisas, é isso? Essa é uma versão. E qual é a reação da pessoa que faz isso? Pensa que alterou a realidade. Como fiz um rebranding ao pobre, dando-lhe um nome mais cool, e é isso é que me afeta. Porque a realidade continua a mesma coisa, ou às vezes pior. Aham. Vais lá, mudas o nome da marca. Ui, sou um campeão, dê-me o Prémio Nobel da Paz. Calma, Pois, pois. calma. E já vês pessoas a fazer isto instintivamente. O humorista faça o que ele fizer, o que ele quiser, e isto, utilizado de volta e meia, é uma arma do humor. Estamos de acordo. Agora, se for sistemático e quando está a falar a sério, quando acha que realmente está a mudar a realidade, aí faz uma certa confusão. Se achas que estás a falar a sério sobre um tema, detectas um problema e Uhum. a tua solução é mudar de nome ao problema, porra, alto Não lá pode contigo, ser. grande ativista. Ativista do É, rebranding, não é? é isso. Epá, lá está, é o marketing que estávamos a dizer. Nós começamos esta conversa aqui eu acho que podemos revelar isto. Que é, começámos esta conversa porque estávamos a dizer que hoje em dia, tipo, as manifestações. Começámos aqui por ver qual é que era a utilidade das cartolinas, não Sim, é? Que hoje em tivemos a dia já. falar 10 minutos sobre cartolinas. Pronto, mas aqui o conceito que chegámos ao final é que tipo, já não basta tipo, tu ires para uma manifestação, agora a manifestação é tipo um marketing, não é? Tens que ter um slogan bacana, eu não me arrisco a ir para uma manifestação se não tiver uma frase catchy, tipo, para meter num Yeah, cartaz. yeah, yeah, yeah. Eu estou no Exatamente. humor e no marketing, estás a ver? Eu trabalho nas duas áreas. O que é E que tu era agora se aparecias eu na vou me televisão. manifestar e tenho um slogan que não é É catchy? pior que ser indiferente. Era mesmo mau. É tu aparecias na Pois televisão, era. este gajo tem o pior slogan das manifestações de sempre. Tipo, Fogo. contribuir era ao contrário. Epá, eu se calhar até vou ser um bocado mais racista, sabes? Que é este gajo aqui, vou à concorrência. Isto não tem vocação, vou para o É outro isso, lado, pá, não é? yeah. Olha, uma coisa engraçada, por falar nisto do ativismo, eu sinto que se bate sempre muito nesta tecla pronto, dos ativistas e do humorismo, já se falou mil e uma vezes, até é muito centrado se calhar na mesma pessoa. Há uns tempos, e tu estavas pediste-me para falar aqui em coisas que me tenham impressionado no humor, há uma coisa, um fenómeno bastante engraçado que eu tenho visto, que é um ativismo não oficial. Tu tens visto o Francisco Menezes ultimamente? Os Não, vídeos dele? não, 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 não. Pá, é muito engraçado. Atenção, é muito engraçado, não que eu concordo, nem que acho particular piada à coisa, mas a maneira como está construído tens que ver, porque é muito similar aos vídeos, se calhar, pá, que Diogo Faz da vida faziam há uns tempos de esquerda, mas com a vertente de direita. Tem muita graça Mas aquilo. ele está a parodiar ou está mesmo. Não, não, tem vídeos iguais, só que pronto, em vez de serem de esquerda e com aquelas coisas a dizer, o Moedas não acredita que faz tudo assim, tal, sabes aquela até a musiquinha. É isto, mas tipo com cenas de direita, quase ali a tocar no extremo, que é tipo, como é que era? Ele teve um sobre as Irmãs Mortágua que aquilo era de rir. Como é que era? Era tipo, pá, porque as pessoas do bloco de esquerda não se lavam, cheiram mal, as fufas gostam é de cor, tipo cenas assim que tu ficas, uau, bro. Os fufas gostam é de cona. Não, 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 sem dúvida, de facto eu escolhi a parte que era talvez factual da Estou a facto, imaginar alguém na mas manifestação, as fufas gostam é de cona. isso também dava grande slogan para um cartaz, de facto. Mas o que eu estava a dizer é que é muito engraçado aqui, começas a ver a outra vertente. Opa, e eu gostava de ver se vai haver uma contestação assim tão grande, porque talvez as pessoas que foram os primeiros a dizerem, pá, não se devia dizer isto, ou este gajo está aqui, ninguém pode dizer nada, é aquela coisa da a guerra do. Passei o dia todo a trabalhar em inglês, desculpa, do free speech, como é que se diz? Do discurso livre, Liberdade de expressão? da liberdade de expressão, era mesmo isso que eu queria, desculpa. Estas lutas pela liberdade de expressão, de repente tens dos dois lados, não é? É a esquerda a dizer, pá, eu não posso dizer o que quero, olha a censura, a PID voltou, o lápis azul, e do outro lado tens a malta direita a dizer, então, mas eu agora não posso dizer nada, não posso dizer que estes são isto ou aquilo, ou que aquele faz não sei o quê, ou que eu não acredito nisto, agora é tudo discurso ódio. E é engraçado que vês isso também a chegar ao humor, porque, opá, até ver, estava muito centrado, se calhar, em alguns posicionamentos assim um bocadinho mais de esquerda, mais satíricos, não é? E novamente, não voltando à mesma tecla, mas que foi muito falado, até associado a um comediante em particular, e tu começas a ver cada vez mais, sei lá, com os cinéis da vida, com agora Francisco Menezes, começas a ver o outro lado. Pá, eu acho isto engraçado até. Eu acho engraçado do ponto de vista social da coisa, não é? A parte mais engraçada é que tu daste conta que
quer a esquerda, quer a direita, está a imitar a outra. Qualquer vício que a esquerda possa ter, a direita imita e vice-versa. Vai chegar a um nível em que não vais perceber no modus operandi a diferença entre a esquerda e a direita. Pois. Há aqui ainda uma diferença que me parece essencial. Há dias estava a ouvir uma conversa de um historiador. Uma diferença essencial é que a esquerda sente culpa. A direita não sente culpa quando diz as coisas que diz. E isto faz com que, neste combate histérico, a esquerda esteja sempre atrás. O Menezes, supondo que ele escreve As Fufas Gosto é de Cona. Não, atenção, opá, tu pegaste na parte factual, porque de facto, imagina, se fosse isso, era aquela coisa, opá, Sim, olha, de ok, facto, olha, ó Diana, Francisco, estás a ajudar a causa. observação bonita, né? Tom pejorativo, estás a Sim, sim, ver? sim. E daí eu ter usado a expressão as fufas, porque há um vídeo qualquer que ele diz lá, não sei, pá, que aquilo é de uma baixeza que dá graça, sabes? É tipo, tu que já fica quase, não sei, é assim muito realzinho, sabes? Não sei. É assim, fica ali muito. Mas tu vês o humor aí para esse caminho? Ou seja, tens um humor cada vez mais politizado. Nós não temos humor assim muito Não, não, politizado, não. pá. Tens pá, Mas aí eu. um ou dois Não, que não, não, fazem não, assim uns. não. Mas eu acho que vai acontecer, vai acabar por acontecer, nem que seja durante um período curto. O Ah, humor, eu acho que vai se politizar mesmo a sério. O mundo vai se tornar, pelo menos durante algum tempo, um sítio muito estranho. Acontecer aquilo que aconteceu em todas as artes. Vai ser um bocado estranho, mesmo no humor, estás a falar de coisas que são completamente desligadas da realidade. Tem um preço, porque eu estou a pensar na Rússia, uns poetas, durante algum tempo, quando havia um regime opressor, como se não houvesse agora, foram muito importantes e depois aquele regime cai e aqueles poetas ficam tão marcados no tempo que aquilo deixa de ter força. Todos os poetas que não estavam a falar da situação da Rússia naquele tempo, o mundo, centrando em Portugal, se isto tornar uma nova ditadura, ou uma versão de um nome que nós ainda não sabemos bem o que é. Eu não sei se há aqui certos humor, certo tipo de comédia que. Pá, não sei o que é que o pessoal vai querer ouvir. Ou vai mesmo a fundo e ele não quer saber do que é que está a acontecer e vamos por aí afora, ou então vai-se politizar de uma forma como nunca se politizou. Tendo em conta a história, parece-me mais esta hipótese de tornar-se tudo muito, 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 muito político. Sendo eu por que, acaso, olha, fim tendo a deste discordar. percurso, fim deste percurso e depois isto deixa de interessar e isto vai ser só uma zona para quem quiser consultar a história. Eu tendo a discordar, eu também gosto aqui, vou dar o Discorda, contraponto, discorda. no sentido, eu gosto destas, pá, em que tu vais num lado e eu vou para o outro, que é para isto também ficar giro. Mas, por exemplo, sei lá, assim, de humoristas assim mais políticos que nós tivemos e que lembramos, pá, toda a gente fala muito do Carlin, não é? Sim, 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 Ou sim. seja, toda a gente. E aliás, tu ouves muita gente, isto é um fenómeno engraçado que é tipo, pá, eu falo isto às vezes com amigos ou pessoas que eu conheço e digo, eu faço stand-up. Eles, ok, então, mas e de quem é que tu gostas, assim mais e tal? E há muita gente que diz o Carlin. Não conhecem muito mais, mas é o Carlin. Engraçado, tu assistis a um fenómeno que é, Todos são Carlins. pá, não, as pessoas não têm paciência para o Carlin. Tu vais a noites de stand-up, quando o texto começa a ir mais. Atenção, estou a falar de. Vou falar aqui de média, não são todas, está bem? Não me crucifiquem agora, mas tipo, em média, pá, eu faço muitas noites, já estou em muitas vezes, pá, e quando tens alguém que vai geralmente para um texto assim mais à Carlin, esquece, o público fecha logo, ninguém tem saco para isso. O panorama atual concordo absolutamente contigo. Nós estamos E até num são panorama. temas que são concordáveis dos dois lados. Se tu reparas, a maior parte das coisas que o Carlin diz, tu consegues ter gajos de direita a bater palmas, consegues ter gajos de esquerda Sim, a sim, bater sim. palmas. Exatamente, exatamente. Pá, e tu vês cá, e eu até te digo uma coisa. As pessoas que são mais, vou dizer, anti-Carlin, assim, usando assim a nomenclatura laça, Ativista de anti-Carlin. opá, não, imagina, olha, pá, eu sinto que a todos os podcasts a que vou falo nele, pá, caraças do homem, do Miguel Neves, que é um Dá-lhe gajo que eu gosto muito, um grande amigo meu, que é precisamente isso, ele vê para onde é que aquilo está a ir e vai para o lado errado. Porque Mas essa aí. parte tem Sim, muito sim. mais graça. Gosto do Carlin, eu já vi as coisas do Carlin, se tu me disseres que o Carlin é o meu gajo favorito, pá, de facto não é. Foi que no podcast do Hugo Rosa. Eu Onde é que. falei sobre ele no podcast Ah, do Hugo Rosa, sim. foi no podcast do Guilherme Fonseca, o Cabeçudo, onde foi lá o Miguel Neves. Pá, olha, Acho que esse, foi. Acho que esse podcast está muito a giro, pá. é, Se, é- se, se ainda não ouviram uma ideia, está muito engraçado. Eu tenho estado a e acompanhar esse aquilo. episódio acho que o ouvi 2 ou 3 vezes. Gostei muito. Pronto, eu também só ouvi uma que eu gosto, mas calma. Calma. Mas sim, pá, Guilherme tem muito Fonseca mais foi. graça quando tu vais tipo para o outro lado. Vou dar aqui o meu palpite. Nessa conversa em que o Miguel Neves foi ao podcast do Cabeçudo,
O Guilherme Fonseca, acho que estou a exagerar no cabeçudo. Epá, é estupidez chamar cabeçudo. Eu em momento algum disse Guilherme Fonseca é o cabeçudo. Posso ou não ter feito uma referência ao tamanho Mas eu achei do acertado. homem, Eu achei mas acertado, por isso é que eu estou a repetir. pronto. Inconscientemente já tinha reparado, mas só que nunca tinha verbalizado. E agora acho graça. O Guilherme Fonseca, o cabeçudo, frisou esse lado, a inclinação do Não, Miguel Neves. isto agora vai virar e eu, Guilherme, eu peço imensa desculpa. Não era de todo da minha intenção fazer isto uma cena, mas pronto, está o Roberto a puxar por aqui. Não, já Gosto não muito digo de ti, mais, já não Guilherme. digo mais, já não digo. É Pronto. uma pessoa cuja cabeça tem as dimensões aprovadas pela CE. Nada Já de. ter, imagina, se fosse um anão, tinha a cabeça do tamanho certo, por exemplo. Para um É anão, preciso é isso que estás a dizer. um anão, já. Do Miguel Neves ir para o contra, para o lado do contra. Mas eu acho que faz falta ainda outro patamar, que é uma Qual é que cena é o que patamar? filosofia há três formas de abordar uma ideia, que é a tese, o Miguel Neves vai para a segunda, que é a antítese, ou seja, uma tese contra a primeira tese, e depois a terceira forma de abordar isto, a síntese. Tu unes o a favor e o contra, porque vai chegar a um ponto em que percebes que o favor e o a desfavor não são assim tão diferentes. Há algo que une as duas versões. E parece-me que é isto que falta ao humor político. É esse passo que ainda não foi dado em lado nenhum. É encontrares uma síntese para perceberes que o a favor e o contra é quase a mesma coisa dito de forma diferente. Mas esse vai ser um exercício do caraço. Mas eu acho que vai surgir. A arquitetura do pensamento está aí. É a filosofia, basicamente. Uma tese, a tese contrária, uma tese sobre essas duas primeiras teses, que é unir as primeiras duas. Há uma espécie de clarividência suprema sobre um fenómeno. Tu percebes que as duas forças antagónicas não são antagónicas. São quase duas formas de dizer a mesma coisa. E isso porquê? Porque eu já vi isso na literatura a ser feito. Stand-up há de lá chegar um dia. Há de lá chegar um dia. Ninguém tem. Porque imagina, por essa ordem de ideias, tudo o que seja one-liners, que são assim coisas mais. Piadas geralmente são mais wordplay, não é? Novamente, está-me a faltar a palavra em português, Jogos, desculpem. jogos de Uh, palavras? sim, jogos de palavras, obrigado. Porra, tu é que sabes andar nisto. Roberto. Eu juro, eu passo o dia a trabalhar em inglês, a falar inglês, e então chego à noite e às vezes não sei palavras em português. Tu é que estás bem. Desculpa. Eu, se for tirado para um sítio qualquer, não Epá, é? e então faltam-me estas coisas. Mas pronto, esses jogos de palavras, das one-liners ou o storytelling, pronto, aqui também o termo é em inglês, em que é contar tipo uma situação que te aconteceu, pá, a regra geral não tem assim um caráter político nem precisa. E eu acho que estes aqui são assim os princípios das temáticas. Obviamente tu podes ir, então geralmente os humoristas com passol, não é? Geralmente quase todos os solos têm um conceito por trás. Não é? Imagina, agora vou inventar uma coisa, que o teu chama-se Plutão estava certo, não sei, e afinal era uma coisa toda à volta da tua vida com a astronomia, e chegavas lá e olha, afinal Plutão, o que seja, pronto. E o que é que eu quero dizer com isto? Digo já que Tirando não ia isso, ver o meu próprio sol. pronto, não, mas o que eu estou, pá, de comedy clubs ou de malta que vai atuar, mesmo em noites mais pequeninas, tu não tens um tempo ou uma coisa assim para Sim, fazeres sim. tipo todo um conceito. Sim, 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 E sim. então, e isso é que é o grosso modo. Agora está-se a criar até uma coisa muito interessante pá, aqui na Sociedade Humorística Nacional, que é a classe média do humor. Pá, que é uma coisa que tu nunca tiveste bem, não é? Tu tinhas grandes estrelas, tinhas aqueles gajos que, pá, ninguém dava nada por eles, não é? E agora começa a ter, de repente, assim uma classe média que é, ok, não são open mics, mas também não são o Bruno Nogueira e o Salvador Martinha. Estás a ver? Pronto, tens ali aquela classe média. O grosso das atuações desse pessoal, seja através de podcast, através de coisas, pá, está tudo assente nestes formatos mais pequeninos. E tu vês, olha, Cubinho não é particularmente politizado. Não, não, E, não. é um fenómeno de grande alcance, não Não, é? mas isso Tu é tens aquela questão de. Eu acho que estamos a confundir. Como é que eu ia mesmo o dizer? Ask TM, o Sim, Watch sim, sim. TM, desculpa. Não, não é, Quer não dizer, é. o Watch TM volta e meia entra assim nos temas que podem ser, não é Mas, necessariamente política de não esquerda ou direita, não mas chega a tem ser. assim alguns temas mais coisas. É Mas uma coisa ainda assim, não diluída. É uma é? coisa mais diluída. É, exatamente. Mas eu não E eu estou acho a que as dizer. pessoas gostam deste entretenimento, assim. Gosto e a prova é que está tudo aí para aí. Vai chegar a um ponto em que vai ser quase, parece-me, tendo em conta a história, em que é isso que as pessoas vão querer ouvir porque o humorista de alguma forma tem uma relação privilegiada com o público e por isso é que depois há fantasias na cabeça das pessoas como se o humorista é que tivesse a verdade. Quando passar esse período de maior aflição, vai voltar exatamente à mesma coisa. Mas durante um período que eu não sei especificar porque eu ainda não tirei o curso de profeta, se tudo correr bem, Não consegues fazer num daqueles cursos da Udemy ou assim, fazes tipo à noite, tiras com a quantidade de livros que tu lês, isso ser profeta num instante é assim ou não? não Mandas os consigo, não certificados consigo. para casa, dão-te Não consigo. equivalência a Não que eu umas? depois Não? possa prever alguma coisa muito
muito negra e depois corta uma cabeça e eu prefiro Ah, pronto. Então, continuar se com a calhar é melhor cabeça não. no Se sítio calhar é onde melhor não. está. É É isso. uma cena que é um vício meu. Continuar assim com a cabeça. Isto não é só referente à comédia, isto é referente, seja cinema, seja literatura também. Tornou-se tudo demasiado. Há medo de tocar em certos temas, na literatura menos porque é um terreno menos batido, há mais liberdade, mas mesmo aí já se está a notar alguma coisa. Eu não estou a dizer para que todos sejam políticos, estou a dizer é que pelo menos haja alguém a sê-lo, nem que seja para dizer isto é outra forma de fazer. Mas Isto tu é. tens até, olha lá, por exemplo, mesmo no panorama nacional, tu agora tens um dos programas mais vistos da televisão, que é o Isto é Gozar com quem Uhum. trabalha. Mas, 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 Esse é o mas nome é. mais Sim, recente, não sim, é? sim, Que sim, eu sim. confundo sempre os nomes. É Acho, este o nome mais recente. acho que é Isto é até. Gozar com quem trabalha. Pronto, que é um programa que provavelmente é o programa mais visto da televisão nacional, em que Yeah. tens tipo a nata do guionismo, se lhe quiseres, Uhum, assim, pá, tens uma Joana Marques, tens um Guilherme uhum. Fonseca, que é um rapaz portador de uma cabeça fantástica. Tens o Manuel Cardoso, tens Gatos Turentos, tens a Cátia Domingos também, pá, Sim, tens o Cláudio sim. Almeida, pá, tens uma data de pessoas, Mas, pá, mas, sem é- mas falar no é. Ricardo, Sim, e sim. que é um humor político. Tu tens o relatório do Batáguas também cada vez mais a cair por aí, não é? Ou seja, tu vais acompanhando o relatório do Batáguas e tens muito segmento. O relatório agora não é o relatório, agora é o conteúdo. Aquele que é ao vivo, gravado e não sei o quê. Mas o relatório já era assim também. Já tinhas, olha, quais é que são as notícias da semana e tal. Ou seja, começa a ter aqui muitas coisas relacionadas com Sim. política de certa maneira. A minha Não, questão aqui, que tu dizes que é, em não se parte, fala nestes temas, em parte eu... concordo. A parte que eu discordo, cada vez tenho mais a sensação que nós estamos a fazer humor como se estivéssemos no século XIX. Então, O mundo evoluiu a um nível. Há certos temas que estão a preocupar, seja filósofos, estamos sempre 20, 30 anos atrasados em relação àquilo que realmente interessa. E os pontos onde realmente está o foco do cérebro, o que é isto do trabalho? Os temas realmente políticos. O que é isto do trabalho e porque é que, em alguns pontos do mundo, o salário transformou-se numa espécie de chantagem? Isto é que é o assunto verdadeiramente político que está a ser tratado por algumas mentes neste momento. Tendo isto em conta, depois olhas para todo ao lado aquilo que se diz humor político e uma confusão que é aquilo que está na política às vezes não é necessariamente política, aqui é uma espécie de espuma. Eu tenho alguma dificuldade, por exemplo, de ver o programa do Geirinhas, onde foi o olha, Montenegro. mais um, nem me estava a lembrar do Bom Partido também, mais um Mas, filme. mas Ganhou o Globo de Ouro, ganhou o Globo de Ouro, os Girinhas. Não o programa, mas à base do programa, né? enquanto Uhum. entretenimento, é por isso que eu tenho muita dificuldade Mas esta o que tu estás a expressão. dizer não é bem política, é mais filosofia, não é? Se Ah, calhar. mas eu Porque acho que essa questão do trabalho não é bem política, acaba por ser mais quase uma filosofia, não é? Mas eu acho que é aí é que realmente interessa. Porque aí é que é este o ponto onde a esquerda está a chegar agora. Desprezou as classes e agora é que, agora envolvidos estes anos, é verdade, as classes. Porque sem as classes não há nada feito. Não há nada feito. Mas porquê é que é o E, humor que tem que tocar nisso? É que essa parte é que é tipo, essa parte tem graça. e não há ser humor, mas chamar isto de humor político a mim faz muita confusão. E o melhor exemplo foi quando o Montenegro foi ao programa dos Geirinhas. A figura do Montenegro, tendo passado por aquilo que passou nos últimos tempos e fazer aquele tipo de programa, eu não consigo encontrar ali nenhum ângulo que chame aquilo humor político. O humor político, durante séculos, era o ponto onde o humorista punha o político desconfortável. E se não há sequer um ponto sequer, em que o político se sente desconfortável, é a minha perspectiva. Mas, ó Roberto, fazendo aqui contraponto, ou seja, eu concordo nesse caso do bom partido, até porque o objetivo ali é um bocado dar a conhecer outro lado do. Aquilo é quase uma alta definição voltado para os partidos, não é? Exato, mas Mas, a mas questão é tu, que por depois exemplo, a o expressão relatório humor político no relatório do de mão beijada e no o conteúdo. conteúdo do Batáguas e Mas o no programa gente do. tem que usar com quem trabalha Eu não digo que põe este não seja um. desconfortável as pessoas, não é? Epá, eu não sei até que ponto, pá. Eu não sei até que ponto. Se calhar Sentes que não ficam desconfortáveis se quando calhar vão o para lá Batáguas, dizer se calhar o Batáguas neste campeonato é o que fica mais bem na fotografia, parece-me. Mas o caso extremo, fiquei em certas partes angustiado a ver o Montenegro no Bom Partido. Para mim era impensável algo deste género. Se tu vais ver a história do humor quando bate num político, era impensável. E as coisas que se sabem, seja coisas até básicas, a questão daquele clash entre os ativistas, em que o Montenegro depois diz que o fato é um preço e depois o juiz foi verificar que ele estava a mentir no preço, que era muito menor e ele queria se aproveitar dos ativistas. mas isso são coisas para se explorar, lá está em conteúdos como o conteúdo do Batáguas ou com gente sem trabalho.
Isto é gozar com quem... Porra, tem um nome bué da grande, desculpem. Isto é gozar Exato. com quem trabalha. É o mal do programa do Ricardo, é Fogo. que tem um nome gigante. Não, e depois como mudaram de nome a Yeah. meio, eu fico sempre com os nomes todos trocados. Pronto, o Bom Partido é uma coisa diferente, ou seja, eu acho que o Bom Partido não é fazer sátira, é precisamente mostrar o outro lado das... Quando alguém diz gosto do Bom Partido, está bem feito, mas chamar aquilo humor político, parece-me que é um salto. Mas quem é que tu vês aí a chamar aquilo humor Sei político? lá, uma pessoa qualquer, sempre que alguém vem ter comigo e diz que gostou de ver o Bom Partido e a seguir diz é pá, um bom programa de humor político, para mim não é. Mas vem assim tanta gente ter contigo a dizer, Vem, eu gostei do Bom Partido a nível de humor político. Roberto, a mim já me vieram dizer que gostaram de ver, de facto. Agora de dizer isso, se calhar uma pessoa, não sei, 5 contas rápidas. Não sei, eu acho que aqui há uma preocupação muito grande com o humor e eu acho que isto é um bocado, olha, é um bocado como a música, não é? Imagina, quando aquelas pessoas que estavam, pá, os pratinhos estavam fechados todos na altura da escravidão, que estavam numa cave, começaram a cantar aqueles sons que eventualmente vieram afundar o sol e as coisas, pá, eu acho que eles não estavam bem preocupados a dizer, pá, esta é que é a música que nós íamos fazer um dia para a Revolução. Só que era uma coisa que lhes vinha do sentimento e que eles gostavam. E se hoje em dia há malta que faz mais piadas sobre, sei lá, e atenção, eu aqui vou ser, são temas que eu, pronto, é o que é. Mas sei lá, se as pessoas dizem, pai, gostam de fazer temas sobre, olha, fui comprar coisas do IKEA, ou estava no outro dia no Tinder, ou não sei o quê. Pá, são coisas que as pessoas se identificam mais, porque no final é um tema mais identificativo. Pá, também não vejo grande mal. Não, no mas mundo com eu isso. nunca me hás de ver como censor, com um lápis azul Estou-te a atrás da ver um orelha. bocadinho, Roberto, estou-te a ver um bocadinho. Nunca me hás de ver com um lápisinho azul atrás da orelha, deixa lá arriscar. Seja nesse humor observacional, seja neste humor dito político. A minha confusão é quando de repente se afunila e se acha que este é mais ou menos o que é o humor político ou sempre foi humor político. Quando o humor político sempre foi mais para o lado do desconforto, aplicável a quase toda a arte atualmente. O desconforto foi tirado da equação. A possibilidade do outro, em situações similares a esta, sentir-se desconfortável, foi eliminada da equação. E eu acho que isso é, de alguma forma, tendo em conta a tradição do humor, é amputar aqui isto um pouco, parece-me. Tu gostas do humor negro? Gosto. Não, estou a perguntar isto porque tu estás aqui sempre a associar muito a comédia a desconforto. E até há uma coisa que é, pá, uma arma, não é? Que é Mas uma pode coisa ser que muitas aquilo... vezes o humor Pode... negro não tem uma graça fantástica muitas vezes, mas há aquela coisa do é pá, ele falou no cancro, ou ele fez não sei o quê. Mas... Atenção, nem todo o humor negro é assim, mas que há muito que é humor, e novamente, isto pode ser uma visão muito pessoal, sou longe de ser o dono da verdade absoluta, mas eu Não és sócio da verdade absoluta? não sou sócio da verdade absoluta de todo, mas, opá, sei lá, por exemplo, ser um Mitch Hedberg da vida, um Dimitri Martin, Sim. pá, há uma data de comediantes Não, mas esses gajos que levaram é a sua... zero humor negro que eu adoro e que são, se Mas... calhar, talvez inspirações Também, para mim muito grandes. eu se calhar, se tiver Não que... preciso ter desconforto para eles serem grandes Ok, humoristas. tu estás a ir buscar um tipo de desconforto, quando eu estava a pensar em desconforto, não era... Vai meter o dedo na ferida, dizer as verdades, Não, não é? É um bocado isso. pode ser esse desconforto, mas pode ser um desconforto do género Galafaniakis ou do Pete Holmes na série dele. Há um desconforto de... A ideia deste desconforto que eu estava a dizer vai de uma ponta à outra. Há o desconforto de pôr a dedo na ferida, parece-me evidente, mas depois há o desconforto de qualquer tipo de desconforto. O desconforto atualmente, sobretudo quando pedes a alguém para entrar na tua coisa, ou seja, é eliminado. Há qualquer coisa associada ao desconforto que nós tentamos eliminar a todo custo. E quando há desconforto é sempre um desconforto guionado. Porque, ai meu Deus, realmente é desconforto. Na política, quando o humor tenta aproximar-se da política, fazê-lo sem desconforto... E agora estava-te a dar o caso, ou seja, tiveste o caso do Faro durante muito tempo, que era ali um humor associado à esquerda, não é? Mas E agora, no caso dele faltou-lhe o humor. Faltou-lhe o humor. Agora tens o caso do Francisco Menezes, que faz isso, não é? Mas Que lhe do falta, lado sei, da não sei, ainda não direita. vi. Se calhar faltam das duas coisas. Mas lá está, e se faltar, o que é facto é que Sim, é subjetivo sempre, não é? o Faro tem muita gente que gosta do trabalho dele e que o acompanha e que vai ver os espetáculos dele. Francisco Menezes, idem, não é? Olha, ainda os 2 últimos vídeos que eu vi nem foi na página do Francisco Menezes, foi outra pessoa a fazer um repost ou uma repartilha ou o que fosse do vídeo e a acharem graça. E tu vês, opá, como é que é possível? Mas ainda assim mal está a gostar, não é? Mas, por Portanto, exemplo, eu acho que isto é muito subjetivo. concordo contigo e vou discordar só porque a natureza humana é feita de contradições.
Não, não, opá, sabes que eu aqui nestas coisas também, nós vamos sempre aqui para cima e para baixo, que é para isto também ter dinâmica da coisa. Mas... Umas vezes faço eu de advogado do diabo, outras vezes fazes tu. Um escritório de advogados, não utilizando sempre o Diogo Faro, que lá às tantas parece um. Não, não, eu estava aqui a dar por contraposição de. Ou seja, estavas a dizer humor político, dei aqueles exemplos dos programas e tu disseste, mas não é bem tipo sobre políticos, é mais sobre as ideias políticas e tal. E eu, ok, então, mas tens estes, e dei-te um exemplo à esquerda e um agora mais recente Não, à mas o direita. que lhe faltou, eu parece-me que E cá o desconforto, não é? vou cruzar essa ideia do Diogo Faro com outra coisa que, se calhar, no meio onde está é menos visível porque não tem um impacto. Eu vou tentar articular isto. O Diogo Faro faltou-lhe o humor porque ele podia até ter algumas ideias e algumas certeiras, só que faltou articular aquilo que muitas vezes acontece, por exemplo, no humor da observação. Tu podes ter, só pela observação, já ter graça. Alguém minimamente crítico percebe, não, mas isso não está bem uma piada. A tua observação tem graça. Mas tu ainda só estás a apontar o dedo. Tens de articular aquilo que viste noutra coisa para se transformar numa piada robusta. E é isso que aconteceu com o Diogo Faro. Só que o Diogo Faro, aquilo que ele estava a fazer, sofre do mal do humor negro também, que é, se tu ficas a meio caminho, nota-se muito. Na observação não se nota assim tanto. Se fores um gajo muito bom a observar, às vezes basta observares e já és um bom comediante. Se tu fores mesmo um gajo bom a observar, agora se tu fores um gajo que fica a meio caminho do humor negro, eu preciso que alivies a pressão. Mas então tu aqui estás a meter, ou seja, na parte vá, qualitativa da coisa, a dizer, olha, mas eu não acho, tu estás a dizer assim, olha, de facto há quem faça este humor político, mas eu não acho piada aquilo, acho que a parte do humor não está tão elaborada. Mas isso é a mesma coisa de eu dizer, opá, realmente há falta de humor do IKEA. Epá, não, mas há bué humor do IKEA. E eu digo, opá, sim, mas não há nenhuma que tenha graça. Pode acontecer. Mas então, ou seja, eu não acho neste caso que haja falta de humor político. O que eu acho é que se calhar ainda, e aquela cena que tu disseste, em que isto vai politizar muito e não sei o quê, eu continuo com a premissa, com a premissa, não, desculpa, com a crença que exprimi há bocado, que é, pá, eu acho que isso não vai acontecer. Ponto número um, as pessoas não têm saco para isso. Ou seja, para um Carlin da vida é muito giro dizeres no papel, tu vais a ver e tens 10 pessoas que gostam desse estilo, o resto é bombinhos pesados que a gente vê quando lá vai malta a tentar ser assim um bocado mais clarividente. Pá, e se calhar é por isso, porque a tal parte do humor que vem associada, pá, ainda não tens assim muita gente que o consiga fazer bem para trazer esses temas e para os manter interessantes. Eu não sinto minimamente que isto vá caminhar para aí. Posso estar muito enganado, atenção, eu até acho que vai num sentido quase contrário. Voltando aqui um bocadinho às gerações mais novas e àquela coisa do humor imediato, não humor, desculpa, da gratificação imediata, que tens muito associado Sim, sim, sim. a Reels, a Estamos a vida, fazer uma em que, síntese de todas estas ideias. O que nós estamos a certo, chegar é que uhum, alguns tipos de humor são quase impraticáveis porque isso exige uma atenção muito maior do público. Por isso, mesmo que sejas quase um Carlin, é impossível porque o público já não está aí, já não está sintonizado nesse comprimento de onda. Supondo que há Carlins por aí à espera de brotar. Há tipos de humor que vão ser quase impossíveis de fabricar. Há coisas que tu consegues passar durante um curto espaço de tempo, mas há outros que precisam de muito tempo. Há ideias mais densas. sim, Eu não estou a dizer que uma prevalece em relação à outra. Estou a dizer que aham. há um grupo de ideias que não vai entrar na stand-up. Não vai, é impossível. Já se nota nos estilos predominantes. Se é mais negro, se é mais clean. Eu A acho é que forma... vão surgir estilos novos, pá. Agora, como muita Sim, gente sim, vê muita coisa eventualmente. nova, começas a ter muito mais estilos novos. E, pá, de antes era um bocadinho difícil. Atuares uma vez por mês ou uma vez a Sim, cada mas, 2 meses, isso é... conseguiste ter um estilo novo. Tu, hoje em dia, sei lá, vês um. Ah, também falta o nome. Que estupidez. Se fosse o outro cuja cabeça... Não, estou a brincar. Não, não, não. Mas imagina, o Marcos Vilro, por exemplo, Sim, sim, que sim. tem um estilo, se calhar Gosto assim, muito mais dele. diferente. Vi a primeira atuação de Marcos Vilro na Margem Sul, não sei se não seria no Barreiros, eu não me lembro. E ele teve não sei quanto tempo sem atuar. Pá, e se calhar pode ou não estar relacionado com isso, pode ter sido outras coisas, pá, se calhar até foi, no sentido em que era muito difícil para uma pessoa que está a começar, em que não és brilhante, porque é a primeira Exatamente. vez que estás Sim, e tens sim, um sim. estilo super diferente. Hoje em dia, tipo, vais a palco, pá, corre mal, amanhã tens outra. Exatamente, exatamente. Pá, e tu vês uma data de estilos assim que são estranhos, vá, vou simplificar assim, que são mais fora, pá, que são incríveis. Tu, sei lá, vês o Flex a atuar, sabes que é o Flex, o Já Jorge vi, Flex? já atuei uma vez com ele. Eu não sei se já tiveste a infelicidade de atuar a seguir ao Jorge Flex, mas é impossível. É tipo, eu Atuei vou a antes, palco, atuei antes. pô, antes é bom. Tipo, atuar a seguir é horrível. Eu já atuei a seguir, pá, e é tipo, já.
este gajo já fez uma cena tão diferente, tão coisa, que depois eu vou a seguir com o meu estilo baunilha, não é? E é tipo, pois, então amigos, está tudo, está bem, pronto. Sim, 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 Estás sim. a ver? Sim, sim. E, opá, e tens estilos, olha, Marcos Vilro que eu estava a falar, tem um estilo muito engraçado, assim, diferente. Tu tens uns gajos já quase fringianos, sei lá, um Frigianos Vicente é da fixe. vida, É como se fosse uma estirpe nova de é, terráqueos não é? É assim frigianos. de coisas que tu verias num fringe, o Vicente que vai vestido de zebra e pronto, Uhum. é assim uma coisa muito fora. Um Afonso Alturas, Uhum. opá, não sei, tens aqui muitos nomes, Sim, agora sim, também não sim. quero estar a fazer name droppings, mas e até de fenómenos, até de alguns open mics que aparecem, que tipo, que às vezes até fica um pouco tempo, porque isto do ser estranho e do ser diferente também muitas vezes é hit or miss, não é? Certas alturas em que tu vais a palco e que o pessoal está todo Uhum. habituado a um registro e vem uma pessoa super diferente e aquilo não entra, ou ao contrário, serve um bocadinho ali de corte de repente Uhum. estamos a comer tudo baunilha e de repente vem aqui um sabor de caramelo salgado com pistache e a malta fica uau. Estás a ver? Por acaso acho que o humor vai evoluir em maneiras, pá, tens liberdade para criar agora, sabes? E eu acho que o pessoal não vai ficar agarrado a um discurso de TEDx ou política, disto e disto. Antes, pelo contrário, eu acho que vão para formatos diferentes. E tu começas a ver muito isso. Olha, os comediantes do Porto começaram a criar também um nicho muito mais urbano de falar, ou seja, João Pedro Pereira, Carlos Contente, João Mas Miguel Costa, consigo um dar Mário uma. Falcão, Sim, estás a sim, ver? sim. Também muito mais rápido, muito mais. Todos eles me parecem que já têm qualquer coisa semelhante a uma Até, olha, voz. o André Pinheiro também tem Sim. uma postura em palco super interessante, diferente. Ou seja, ele não tem aquele registro tradicional, faz às vezes quase personas, não é? A dizer, eu fazia uma coisa. Estás a ver, pronto, agora esta imitação, não sou brilhante nisto. Mas estás a perceber, ou seja, tu começas a ter cada vez mais registros, mais coisas diferentes. Opá, não sei, eu acho que isto tem. Agora vou ser um otimista aqui. Alguém tem de o De... ser. Então vou ser eu. Epá, eu acho mesmo que estamos numa fase em que vai haver muita merda, porque pá, também é a vantagem e desvantagem de haver muitos open mics, muita gente a começar e não sei o quê. É que há muita gente que se calhar nunca devia fazer stand-up na vida e que vai fazer e que vai ser péssimo, mas é o que é. Mas tu vais também descobrir muita gente muito boa, que agora tem espaço para arriscar, para fazer coisas, para descobrir novas formas. E pá, e o que é facto é que havia uma estagnação em que toda a gente era muito parecida e tu começas agora a ter ideias novas, formatos. Opa, eu acho muito bonito uma das figuras que mais parte no Lisboa Comedy Club e onde quer que se atue com ele é um João Pinto da vida, estás a ver? Que sai completamente daquela esfera que tu associas a um comedy club, que é miúdos novos, geralmente assim um bocadinho até numa vibe muito similar toda, muita escola, por exemplo, o Pedro Teixeira da Mota, que levaram muito esta influência, não é, desta nova geração, e tu de repente tens ali uma pessoa que já faz isto há muitos anos, talvez antes, não, talvez não, antes de Pedro Teixeira da Mota, e que tem um formato completamente diferente destes registros, algumas dead jokes, que pá, convenhamos, vamos ser justos aqui, João Pinto faz muitas dead jokes, pá, e que eu acho delicioso, que eu acho que é um gajo incrível E qual é o mal de ouve, uma. De e uma... dá-me um quentinho muito grande teres um gajo que vai para lá e não vai falar sobre a pobreza e o trabalho no mundo, mas sim vai falar do o frango águia, que é o frango à guia, ou tu estás a perceber o que eu quero dizer? Ou seja, eu Mas é, adoro essa enquanto gajo que vê o humor, é e das difícil. cigonhas, pá, o hito das cigonhas é um hito, pá, que é quase nostalgia para quem cresceu no humor, só seja, não é que isto, acho que ele não estava nos anos 90 a fazer, mas para quem cresceu no humor também um bocadinho com figuras como o João Pinto, como o Carlos Moura, como algumas destas, tipo, tu veres estas piadas a fazer em escola, em registros tão diferentes, pá, eu acho bonito Sim, e sim, fico sim. feliz assim. Sim, Oh, Roberto, sabes que eu também sou um coração mole nestas. não és Eu só estou um quase a estatístico de não, pilinhas e não é de. só estatístico peniano, eu gosto muito de um bocadinho de tudo. Não retiro nada do que disse e adiciono aqui uma coisa. Certo, certo, mas não concordo. Olha, e é assim, Não, não, estou a o brincar, Roberto sabes? até está-me a expulsar. Está a dizer assim, "Não, mas isto aqui, isto já estamos em 2 horas de conversa." Por acaso, Por isso, há uma coisa no novo ativismo, um procedimento que muitas vezes é feito, que é o. Aliás, já há dois: a problematização e a ressignificação. Bem vistas as coisas, é mais ou menos da esfera política, mas o que é que o humorista pode fazer? Apropria-se destas duas formas novas de pensar. De repente, tu tens dois mecanismos que tu podes trazer para a tua stand-up, que pode ser mais negro ou podes problematizar uma pedra, querer ressignificar uma pedra. Dois eu acho mecanismos isso muito bonito. Eu dois acho isso muito bonito. mecanismos que estão mais ou menos, ou pelo menos o ponto de partida é político barra ativista barra identitário,
mas pode ser utilizado noutro contexto. O ponto que eu não elucidei e devia ter elucidado logo. E o humorista tem a ganhar ao perceber alguns desses procedimentos porque pode trazê-los para o seu humor. Quando eu tomei consciência destes, há outros, mas há alguns procedimentos que alguns ativistas levam à loucura de problematizar uma coisa que não tem importância, eu posso trazer isto para a minha comédia. Mais uma técnica para mim. Posso ressignificar uma pedra não é uma pedra. Então uma coisa que sempre foi aquilo pode tornar-se outra coisa. Arranjei duas novas estratégias para atacar os temas que podem ser mais mundanos ou mais negros ou mais políticos. Pode ter que ver com o humor político ou não. É estares atento, ser escancaradamente político ou ser subrepticiamente político. A literatura é biográfica ou não é biográfica? É sempre biográfica, só que às vezes não está à vista. E parece-me que isto pode acontecer também na... Eu não estou a tentar esquivar-me. Não estou a tentar esquivar-me. Mas às vezes o humor político pode estar mais cá para baixo. Olha, o Rui Igui tem uma piada nova muito engraçada sobre bebés na Síria, pá. Atenção, sobre bebés é sobre a taxa de natalidade na Síria, que eu achei muito bonita. E que toca é um tema político, de facto. Sim, Grande Rui Igui. podes entrar e sair num tema político, tu podes entrar num tema político e ires para algo que não seja político, podes começar em algo mundano e acabar num tema que pode definir do início ao fim um beat stand-up, como pode ser só uma nuance. Pá, se houver um tema que seja minimamente político que me dá graça, pegue nele. Agora, se for, lá está, a tal pedra que tu disseste, porque tem uma forma gira, ou porque é feita de lava, ou porque se desfaz em areia, ou porque é uma pedra qualquer, uma pedra que se forma nos rins, já viste? Tu formas uma pedra como a lava, não é? Que é engraçado. Não tens Podes. uma bancada da cozinha feita de pedras dos rins, começa por aí, não é? Ou seja, vais para mármore, vais para coisa, não tens. Alguém excêntrico há de ter. Há pelo menos um Por gajo no acaso. mundo que é capaz de Opa, ter. isso não tem devia, isso não tem devia. Há Conseguem gajos. ver com marfim de dentes, só a tomarem coisas tipo com bué cálcio para ficar cheio de pedras nos rins. Não sei se é o cálcio que dá pedras nos rins também, Também não não, sou de não, não, saúde. não faço ideia. Mas que, pronto, assumindo que sim. Tens uma pedreira dentro dos rins Pois é, e é depois isso. tens de engolir anões italianos que trabalham em pedreiras. Começa-te assim mármore, não é? Isso é uma referência à Branca de Neve. Pode ser Mas, também. mas porquê Pode que sim. eram italianos os anões? As maiores pedreiras, as mais famosas Pronto, estão aí. viste? É o contexto, Roberto, que eu não Mas tenho. isso Pá. aí Tu também, tens, mas aí tu também. tens que baixar que eu não tenho essas referências. Quando dou essas, dou sempre em duas ou três frentes. Os anões também eram mineiros. Mineiros, fui logo para a Branca de Neve. O que é que os anões mineravam? Era Bitcoin? Eram pedras preciosas? Recordas? Eu não me recordo. O que é que eles mineravam? Ou eles eram só atores a fazer de mineiros? Sim, eles tinham as pedras preciosas todas. Era pedras preciosas, não era? Eu acho que sim. Bitcoin, acho que não. A nova Mas, versão já era Bitcoin, não é? sim, eu acho que aí eram meninos em caves na, Mas aí na Ásia. já não davam asilo à Branca de Neve, porque aí já eram anões tóxicos, não é? Pois aí são anões tóxicos, de facto. Está certo. Olha, Roberto, é que isto tem muita graça. A tua cara de felicidade, tu Não, disseste, não estou. novamente, estavas outra vez com um brilho nos olhos, tu por Sim, acaso és muito engraçado, mas é um ar fofo que tu não estou. ficas. Eu sempre que deturpo uma coisa, gosto de turpar. Gostaste muito. Olha, eu queria só aqui antes de me ir embora dizer à malta lá em casa para ver Má Ideia do Guilherme Fonseca, que acho que está muito gira, sobre o processo de criação do novo sol dele, em que ele faz a contagem ao contrário, ou seja, ele vai arrancar com um espetáculo de stand-up ao fim de 52 semanas, e então ele vai fazendo o processo todo, em que tem desde brainstorms live, em que ele está ali a perceber, ok, como é que eu faço uma ideia com isto, e depois leva, passado uns episódios, esse beat a uma sala de testes, grava a gravação, passa o plenário, não é? Grava a atuação e depois passa lá no podcast para se ver o que é que saiu daquele workshop e diz, olha, eu acho que esta funciona, eu acho que aquela não. É um conceito muito engraçado que eu acho que pelo menos eu nunca tinha visto a ser feito. Não sei se lá fora existe o Page to Stage do Mark Norman, mas que é um bocadinho diferente. Eu achei muito engraçado, recomendo fãs do humor que estão lá em casa e que nos ouvem. Antes de mais, olá, boa tarde, sou o Rui, está tudo bem convosco. Mas se tiverem tempinho, diquem, porque eu acho que é muito giro este podcast. Diferente, fresco. Pronto, desculpa que eu também tinha aqui um momento para compromissos comerciais. Ok. Assim, e não podia ser Onde é que as pessoas podem seguir? a mim. Sim, claro.
Então, a mim, eu estou. Eu por acaso não escrevo nada no Twitter faz tempo. Mas é o Instagram. O Instagram é a minha rede, é onde eu estou. É a minha praia, é o meu bar. Estás a ver? O meu bar do Fred o Instagram. Podem encontrar em Rui_Mirama. Atenção que há uns Miramas do Ruanda, não estou a gozar, que é a malta lá, que por acaso acho que são dos maus, ainda não percebi bem, mas que há uns Miramas lá, mas não. Rui, sou eu, Rui Mirama, não terão dificuldade em encontrar. O meu ícone até ver é assim uma cara verde num fundo roxo também, que às vezes pode dar aquela. Que eu também sou muito humor cromático, oh, Roberto, que eu não é político, mas tudo o que seja aqui Pantones, estou lá. Vou estar sempre a atuar, passo a vida a atuar em todo lado. É Caraças. Comedy Club, é Discordia, olha, fui ao Ferro a semana passada, pá. Faço tours. Isto é tour Mirama Portugal Tour 25, é isso. Já foi falado várias vezes. A tour que fizeste lá fora num sítio. Também já fiz no Peru, mas já há muito tempo não atuo no estrangeiro, pá. A ver se retoma aí os contactos para Mas, atuar. mas retomavas no Peru ou ias fazer outra. Não, ia fazer muita coisa. Eu sinto que a cena peruana já está um bocado estagnada. Já atuei nos grandes palcos lá que havia para atuar. Agora, por exemplo, um Chile fazia, uma Argentina Ok. também. Quem sabe, se estivermos aí, nossos amigos, És fluente em desde espanhol Sudamérica. ou falas em inglês quando estás lá? Não, em espanhol, falo em espanhol. Falo em Hum? espanhol. A minha mãe é bilingue e era tradutora de espanhol, portanto também tem, pá, toda a vida ela ralhava comigo com o meu irmão em espanhol. Portanto, quando a gente se portava mal, ela vinha atrás de nós a dar-lhe ali Nunca, em nunca tive, espanhol, que nunca tinha tive muita ninguém graça. a ralhar comigo em espanhol. Parece os desenhos animados, não é? Sim, é uma coisa. E Parecia o Nobita. conheces assim algum comediante de espanhol? De Ah, relevo? não. Acho que não, espanhol não. Ou seja, malta do Peru conheci, tipo, sei lá, o João Pintos da vida, de lá, estás a ver? Ou seja, malta que era muito reconhecida pela cena mais underground, mas se calhar que não são tão conhecidos do grande público. Como estive lá a atuar muito com eles, acabei Manolo Benavides, pá, esse gajo era um gajo impecável, foi assim o tipo com quem eu atuei mais vezes lá. Mas, não sei, há assim vários. Mas é um humor, atenção, o humor dele está ligeiramente mais atrasado face ao nosso. Voltarei cá, Roberto, Não, e não, falaremos. não recomendas uma ida ao Peru se a principal ideia for ver stand-up? É isso que estás a Acho dizer? que não, acho que temos cá o humor melhor, pá. E se quiserem eu também, pá, isto bem conversadinho, faço um espetáculo aí também em espanhol. Junto-me aí. Agora até já temos a Laura Ha que faz em francês. Acho que o Pedro Correia também estava a fazer em francês, se não estou em erro. Temos muita gente a fazer em inglês, portanto, se é exotismo que vocês procuram, temos cá, pá, não precisam de ir lá fora. Olha, mais uma vez, É obrigado. pronto. Olha, obrigado eu pelo convite, Roberto.